Você veja, foi um ano inteiro aqui de Mateus, numa sequência, e a gente não conseguiu concluir sequer o Pai Nosso. Iniciamos no capítulo 1º, verso 1º, na genealogia de Jesus, e agora nós estamos aqui com você, ainda no meio do Sermão do Monte, ainda tem muita coisa pela frente, iremos até Mateus 28. E eu espero que você e eu tenhamos saúde para absorvermos isso. Eu estou fazendo isso sabendo que a grande maioria não gosta. A grande maioria gosta de pegar uma caixinha de promessa, um versículozinho, uma sabedoria de biscoitinho chinês, alguma bobagenzinha dessa natureza. Então, eu abro mão, deliberada e conscientemente, de um grupo muito maior, mas inconsequente, superficial, desenraizado, sem compromisso, sem engajamento, sem compreensão e sem entendimento. Estou abrindo mão das quantidades para forjar qualidades e consciências e compromissos. E estou muito feliz de ver que quem quer está crescendo. Eu tenho pessoas amigas que não perdem e tem algumas que entraram há algum tempo atrás e eu falei, faça um por dia. E a pessoa não aguenta, faz 3 por dia. Porque uma avidez bendita toma conta do coração. É o que eu desejo que aconteça com você e com todos nós. E nós vamos fazer programações um pouco mais amplas para o grupo que gosta de fast food, mas a nossa tem qualidade, não é porcaria. Mas aqui eu decidi, nessa sequência de Mateus, abrir mão de todos os cansados, de tudo isso. Eu estou igual o Gideão, quando foi enfrentar os midianitas e os amalequitas, que vinham roubando a terra, saqueando por mais de 20 anos, tomando o trigo deles, o pão deles. E aí Deus chamou a Gideão para se levantar e libertar o povo de Israel, está lá no Juízes, no capítulo 11, é um texto primitivo do Velho Testamento. E Gideão titubeou, pediu sinais, não sei o que e tal, até que ele chegou à conclusão de que era um chamado inarredável de Deus para a vida dele. E aí ele convoca toda a população de Israel, os homens que podiam puxar da espada, para virem unir-se a ele e lutarem contra os amalequitas e os midianitas, que eram uma multidão, que diz o texto bíblico, que enchia todo o vale, naquela região de Jezreel, aonde eu vou sempre, na fonte de Arode, foi onde as coisas se definiram na sequência dos eventos naquela ocasião. E aí vieram milhares de homens de Israel. E ele ouviu a voz de Deus dizendo, tem muita gente contigo. Tem muita gente ainda contigo, Gideão. Faz o seguinte, tem muita gente arregada. Gente acovardada, amedrontada, que está indo só para não ficar mal na fita. Então faz o seguinte, libera os arregados, os acovardados, os observadores curiosos, libera. E é o que eu estou fazendo aqui, liberando. Vai, filho, vai fazer outra coisa. Quando você virar gente com vontades enraizadas e profundas e maduras, volta que eu vou estar aqui e o que eu faço vai estar aqui para você. Mas para ficar de bobagem aí, vá fazer bobagem em outro lugar. E foi o que Gideão fez. Gideão reuniu todos os homens, eram milhares e milhares, e falou,
quem de vocês estiver com dor de barriga, nervoso, com cólica intestinal, apavorado, angustiado, ou esteja aqui para cumprir um papel, porque outros vieram e você não quis ficar para trás, então eu estou, em nome de Deus, te liberando, sem consequências. Pode ir, ninguém vai te julgar. Você está livre para ir. E aí foram embora muitos e muitos e muitos, a grande maioria foi embora, desertou. Aí Gideão voltou para Deus e disse, olha, tem esses homens aqui ainda. Um grupo grande de 33 mil pessoas que não foram. Aí Deus falou a Gideão, ainda tem muita gente contigo. Aí Gideão disse, mas eles são milhares e milhares e milhares, perto deles nós somos um grupelho. Deus disse, mas eu não estou precisando de quantidade. Eu quero gente com a qualificação da fé. E faz o seguinte, faz um teste com esse pessoal. Qual era o teste? O teste era levá-los à fonte de água e Gideão deveria observar. Aquele que viesse afoito, desesperado, e se jogasse de quatro no chão e bebesse água como um cão, lambendo, bebendo a água ali naquela sofreguidão, Deus disse a Gideão, separa esses e manda voltar para casa. Você vai ficar só com aqueles que tomarem a água com a mão para beber, enquanto observam em volta, segurando a sua espada e bebendo água com atenção, com prontidão, com vigilância, com aquela certeza de que não estavam ali para nenhum tipo de entrega relaxada. E aí, a conclusão é que é chocante. Sobraram só 300 daqueles 30 e tantos mil. Aí Gideão disse, vocês todos podem voltar para casa. Mas por que não? Pode voltar para casa, porque Deus disse que não precisa, que ainda é gente demais. Do lado de lá havia milhares e milhares e milhares. O texto bíblico de Juízes diz que a terra, o Vale de Jezreel, aquela região que eu conheço intimamente, do Carmelo até Meguido, aquela área toda fertilíssima, onde eles plantavam o trigo e onde até hoje é a área mais fértil daquela terra. Então, pois bem, todos voltaram para casa e ficaram só 300, assim meio apavorados, mas escuta, nós já estávamos numa desvantagem brutal e você ainda manda embora o resto, os que não estavam com medo, e ficou só com 300. O que vai acontecer? Aí Gideão tremeu de novo, deu uma estremecida. Falou, Deus, o senhor não está exagerando, não é pouca gente demais. Aí o Senhor falou, olha, você quer saber o que eu estou fazendo na mente, no inconsciente coletivo desses amalequitas e dos midianitas, dos roubadores do pão, dos assaltantes anuais? Então faz o seguinte, para te dar paz, pega aí alguém, um ou dois contigo, vai à noite, de maneira esgueirada e discretamente escondida, é claro, e aproxima-te o máximo possível do arraial dos midianitas e dos amalequitas. E naquela noite Gideão foi, e foi de gatinhas, e ficou escondido atrás de uma moita. E ali de trás da moita ele ouviu a conversa de 2 soldados dos midianitas, dizendo, rapaz, eu tive um sonho,
estranho, esquisito, me deu uma angústia, me fez um mal enorme. Aí o outro perguntou a ele: que sonho? Me conta. Ele falou: eu sonhei que um pedaço de pão, porque eles iam lá roubar o trigo para fazer o pão do Oriente Médio, que até hoje é um pão redondo. Eu vi um pedaço de pão, um pão que parecia um disco, rodando em volta do acampamento, quase um OVNI de trigo rodando em volta do acampamento, e ele veio com força e deu contra a haste central da tenda do nosso comandante. E a tenda veio abaixo. E nós nos dispersamos. E eu fiquei muito angustiado. Aí o outro, que estava conversando com ele, falou: isso aí é Gideão. Porque ninguém rouba o próximo sem que isso deixe de ter consequências. E a primeira consequência acaba acontecendo na consciência. E no caso de uma ação coletiva, como era aquela, aquilo tomou conta do inconsciente coletivo, do exército midianita e amalequita inteiro, inclusive dos oficiais e dos capitães. Eram 20 anos de saque. Os israelitas plantavam e eles iriam lá no tempo da colheita e roubavam tudo. E os israelitas passavam o resto do ano passando fome. 20 anos de saque. Isso fica no acumulado da consciência. É o que o Jung chama de inconsciente coletivo e o Velho Testamento chama de a medida da iniquidade, mas está falando do mesmo fenômeno. A medida da iniquidade vai se acumulando, vai fazendo layers, camadas e camadas culposas, latentes, culposas, e que vão se tornando um fenômeno coletivo na mente dos saqueadores, dos aproveitadores, dos mentirosos, dos enganadores. Um dia o dilúvio cai na cabeça de todo mundo. Quando Gideão ouviu essa história, e ainda ouviu a conclusão, porque a conclusão que um midianita chegou e falou para o seu amigo foi: isso é Gideão, que vai dar contra nós e nós não vamos aguentar. Isso é um presságio, é um aviso. Aí o outro estremeceu também. E Gideão, atrás da moita, quando ouviu, adorou a Deus e agradeceu por aquele sinal subjetivo de um poder extraordinário. Voltou e fez o que Deus mandara que ele fizesse, que foi acender tochas, colocá-las debaixo de ânforas e que cobrissem o fogo, e elas ali cobrindo o fogo para ninguém ver, eram só 300 homens na presença daquele vale lotado de milhares de inimigos. E aí, na hora aprazada, Gideão mandou e ordenou que eles batessem com as suas espadas nas ânforas para fazerem aquele barulho no meio da escuridão, das trevas, no monte, no sopé, onde brota a fonte das águas de Arode. E ele começou a bater naquela escuridão e, de repente, a ordem era para tirar as ânforas, para que as tochas aparecessem. Foi só isso. Não tiveram que fazer mais nada, não tiveram que entrar em batalha anterior. Bateram na escuridão, veio aquela barulhada que ninguém sabia de onde estava vindo. Quando eles tiraram as ânforas e as tochas apareceram trebulantes, e eles gritaram: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Os midianitas e os amalequitas saíram correndo em desespero, voltando para sua terra, e deixaram para trás dezenas, centenas, milhares de tendas, de víveres, de comida, de escudos, de espadas, do que eles tinham trazido para o acampamento. Largaram tudo
e foram então perseguidos pelo resto dos filhos dos israelitas. Muitos deles foram mortos na viagem, eu estou falando dos midianitas e dos amalequitas, em fuga, e durante muito tempo eles nunca mais entraram para fazer aquele saque anual na terra dos israelitas. E essa é a minha convicção, de que às vezes tem gente demais só para atrapalhar. E uma das coisas, um desses funis que diminui o oba-oba de uma quantidade enorme que vem por curiosidade ou só para ficar falando besteira, é você ensinar o evangelho de cabo a rabo, de ponta a ponta. Porque eles até vêm no início, mas depois eles vão ficando cansados, eles não aguentam, a palavra perturba. A palavra angustia quem não tem compromisso. Como Paulo diz, dá coceira nos ouvidos. Desequilibra os caras. E eu não estou nem aí, podem ir. Agora, como eu sempre tenho esperança, é por isso que eu não bloqueio ninguém. Tem muita gente que vai nas minhas redes sociais só falar besteira. Aí ele não é bloqueado, eu não bloqueio. Não bloqueio mesmo, eu só restringo. Ele continua indo lá falar besteira, só aparece para ele. Não aparece para mais ninguém. Nunca mais ele vai ser visto nas besteiras que fala pelos outros. Mas ele continua crente que está lá falando besteira, porque ele lê a besteira dele escrita no post, no meu, que só aparece para ele, mas para mim não aparece, só se eu quiser tocar e ver a bobagem. Como eu não tenho interesse em ler bobagem, eu nunca abro para ver comentários restritos, deixo para lá, deixo acumular centenas de bobões ali, mas deixo o cara voltar todo dia, para ver se algum dia a mente dele abre, para ver se algum dia o véu é tirado da cara dele, para ver se algum dia ele se converte. Mas eu proíbo, sem que ele saiba, está sabendo agora, mas ele mesmo não sabe quem é ele, ou quem são eles aos montes, de falar com os outros, de envenenar outros ou de distrair outros que estão interessados na palavra do Evangelho. Ele vai lá, fala, escreve laudas, que tem gente, quando você vai ver quem são essas pessoas, você clica e vai ver, o cara não tem um seguidor. Às vezes não tem um post, ou tem 2 posts da bandeira do Brasil, e em geral são figuras de natureza ideológica e religiosa bastante conhecida por mim, e sei que são seres inexpressivos que tentam buscar expressividade entrando no meu ambiente para criar balbúrdia. Então, ficam fazendo balbúrdia de si para si próprios, mas ninguém mais está lendo. Eu não bloqueio sempre porque eu sou alguém do Evangelho que tem a esperança de que um dia o bobo, o tolo, o perverso, o enganado, o patético, tem a chance de ser iluminado e, quem sabe, se converter. Como alguns têm tido essa experiência, e eu fico sabendo por terceiros, e aí eu desbloqueio o cara para ele voltar a participar como gente adulta, madura, sincera. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, ao contrário, é a minha oração e a minha expectação é essa. Agora, o bobão tem vida curta, vai ali, falou besteira 3, 4 vezes, eu vi que ele é renitentemente persistente, restrito. E ninguém mais o lê, ele só vai ali para aparecer e fazer confusão, mas para ele está crente de que continua me atrapalhando. E eu não respondo mesmo bobagem de ninguém, eu só respondo a quem merece ser respondido, ou para alguém que na ignorância esteja tentando dizer alguma coisa, e a gente percebe quando o cara é ignorante, mas é sincero, e eu tenho todo o amor para ajudar esses. Agora, do contrário, rodou. E eu estou aqui como o Gideão. Gente demais.
manda os frouxos voltarem para casa. Aí foi mais da metade. Aí ficaram alguns valentinhos ali, 30 e tantos mil, mas displicentes, sem raiz, sem compromisso. Quando passa nesse teste de espada na mão, olhando em volta, comprometidamente, e bebendo água com essa mão, vigiando o que está acontecendo, sobraram só 300. Eu prefiro 300 do que 70 e tantos mil. Então aqui é o meu funil. Só vai ficando quem suporta a continuidade consequencial das implicações do Evangelho explicado com simplicidade. Isto dito, e eu achei que era fundamental dizer isso, para todo mundo se posicionar, para você que está vindo saber que eu conto com a sua compreensão, com o seu entendimento, com o seu comprometimento, com a sua disposição de fazer a vontade do Pai que está nos céus. E é aqui que nós estamos, e no dia de hoje eu pretendo terminar esse pedacinho dessa oração aqui para o nosso consumo, que não pode ser muito extensivo nem minucioso. Eu estou fazendo isso algo acessível para todo mundo que, desejando, quer acessar, aprofundar de maneira lúcida, consciente, devocional, porém uma simplicidade profunda, que plante a palavra em dimensões onde haja mais humus no chão do coração, para que ela cresça e dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um, como Jesus disse que nós deveríamos fazer. Ou seja, aquelas sementes da beira do caminho podem ir. Aquelas sementes que vêm com aquela alegriazinha passageira, mas que não tem raiz, que por baixo só tem pedra, que não aguentam tranco, também não. Ou aqueles que vêm cheios de espinhos, e que ficam ali entre espinhos, e não dão exclusividade à palavra, também não me interessa. Eu estou querendo gente que cai no veio, gente que deixa a palavra entrar nesse sulco do coração, entrar no humus da alma, do espírito, para florescer trigo do Evangelho. E é isso que você vai experimentar, e os que estão acompanhando comigo desde o capítulo 1 já estão profundamente mudados e diferentes. É o testemunho que eu ouço para todos os lados. O que me interessa é isso. Eu não sou um cara que estou fazendo coleção de quantidades. Eu estou querendo cada vez mais qualificação de consciências. Então, continuando a oração do Senhor, portanto, não usareis de vãs repetições, porque isso aqui não é uma reza, nem uma mantra, é uma oração de lucidez, de consciência, para ser praticada, vivida, para se tornar o chão da viagem de vocês, da consciência de vocês. Não é uma oração de momento, é uma oração da vida, é uma oração da formatação da mente de Cristo, da consciência de Jesus em cada um de vocês. Esses são aqueles que eu busco. E esses são aqueles que Deus busca. E hoje, voltando a falar na vontade de Deus, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando eu vim andando ali da minha sala, ali à esquerda, a uns 30, 40 metros daqui até aqui, ao meio do jardim, de onde eu falo, onde eu tenho o meu pequeno estúdio ao ar livre, aberto, já há 14 anos, 15 anos, eu vinha e ouvia-se no meu coração aquela voz interior que me deu uma alegria. Alegria, alegria, alegria. E Deus chegou ao coração, deu aquela batida, aquele extrasístoles de alegria.
A voz de Jesus, no Evangelho de João, dizendo aos seus discípulos: aquele que me ama, guarde para você, aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu me manifestarei a ele. E eu me manifestarei a ele. Aquele que me ama, que ama o Evangelho, que quer viver e praticar e encarnar o Evangelho, e faz isso com sinceridade, será amado por meu Pai. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu me manifestarei a ele. O meu coração se encheu daquele gozo. E eu falei: Senhor, por favor, manifesta-te mais uma vez. Não apenas a mim, mas a todos quantos te amam e que separam esse tempo, seja para assistir ao vivo, ou separam esse tempo para assistir em qualquer outra hora, o fuso horário, o país, o time zone, não importa. Que todo aquele que te ama e vem com essa avidez, e que é amado pelo Pai, o Pai nosso, em quem somos, vivemos, existimos, respiramos e para quem somos, que cada um tenha a experiência que pela tua misericórdia tu tens me dado, de saber que eu sou amado pelo Pai. Amado pelo Pai. Eu te amo porque tu me amaste primeiro. Incondicionalmente. E me desejaste antes que eu tivesse nome, antes que eu fosse projeto de qualquer natureza, em qualquer dimensão, tu me amavas. Tu me quiseste e tu me chamaste à existência. Eu sei que tu me amas e que o Pai me ama. E que eu serei amado pelo Pai todos os dias da minha existência e pela eternidade toda. E que toda a minha vida será uma revelação desse amor sublime, indizível e absolutamente inesgotável, que se manifestará a mim e a todo aquele que te ama, e que descobrirá a maravilha de ser amado pelo Pai, a quem tu te manifestarás. Manifesta-te hoje mais uma vez. Não apenas a mim, mas a tantos quantos carregam o mesmo espírito, o mesmo desejo, a mesma vontade, e que nutrem no coração a mesma singeleza de amor por ti, pela tua palavra, pelo que tu ensinaste, pelo que tu viveste, praticaste, encarnaste, transformaste em gesto, em tratamento, em olhar, em entrar e sair, em convívio. Permite que todos aqueles que estão com os olhos fitos em ti, por amor, recebam esse abraço cotidiano e sublime, e transcendente e eterno do amor do Pai, a quem tu venhas a te manifestares cada vez mais. E que isso já esteja acontecendo agora, enquanto nesta introdução eu estou dizendo essas palavras para você. Eu vou beber aqui uma coisinha para refrescar a garganta. Ontem eu fui com a família ao show do meu amado Paul McCartney, a quem eu quero bem desde que eu sou um adolescente, nos anos 60. E cantei, dancei, chorei, foi o melhor culto do ano, uma devocional, gritei aleluia 1 milhão de vezes. Escandalizar-se-ão os religiosos doidos, mas quem quer que
me acompanhe e saiba que na minha vida não há nada no que eu me engaje que eu não faça com devocionalidade e pureza de coração diante de Deus, esses estão recebendo uma pedagogia de liberdade no Evangelho. E que assim seja em seu favor. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como eu disse, a gente só experimenta isso praticando. E eu venho falando nisso há uma semana, desde sexta-feira passada, e hoje é sexta-feira. Esse foi o tema da semana inteira. E eu vou concluir hoje. Eu já falei das dimensões variadas, de maneira bem simples para todo mundo captar e entender. E hoje eu quero falar sobre o que eu já introduzi, dizendo, sobre a vontade de Deus como uma crescente percepção da manifestação de Deus a nós. Eu vou repetir, a vontade de Deus, além de estar dita, encarnada, registrada como princípios, práticas, ensinos em Jesus, nos evangelhos, conforme dizem aleluia os meus amigos bem-te-vis, além de estar aqui acessível à compreensão de quem queira e ainda mais iluminada pelo Espírito Santo na nossa mente, consciência e coração, além disso, ela se torna uma manifestação crescente. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Será amado por meu Pai. E eu me manifestarei a Ele. Como Jesus disse aos seus discípulos imediatos, aos apóstolos primeiros, e disse, eu ainda tenho muita coisa a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tem certas coisas que já estão aqui prontas para nós e que eu absorvo, mas quanto mais eu absorvo, mais eu absorvo. Quanto mais eu entendo, mais eu entendo. Quanto mais eu compreendo, mais eu me dilato. De modo que eu cresço de fé em fé, de glória em glória, de percepção em percepção, de tal modo que, por exemplo, o Novo Testamento que eu decorei quando eu me converti, nos anos e anos de jejuns e orações ininterruptas, eu decorei o Novo Testamento todo, a Bíblia praticamente toda, os Salmos, então, me habitam. A Escritura me habita, e o Novo Testamento me habita, e os Evangelhos são minha carne, são meu sangue. Pulsam em mim, de dia e de noite, eu não preciso nem pensar, eu sou pensado por essas realidades. Mas há 50 anos, quando eu comecei a dizer, uau, e chorar quebrantado, de lá para cá as mesmas coisas ganharam uma crescência, um dilatamento, como Paulo diz aos Efésios, por esta causa eu me ponho de joelhos, pedindo ao Pai, espírito de revelação para vocês, para que vocês tenham mais manifestação desse amor, como Jesus prometeu, e aí vocês compreendam a altura, cada vez mais, a profundidade, cada vez mais, o comprimento, cada vez mais, a largura, cada vez mais, as multidimensionalidades da revelação, cada vez mais, de modo que são camadas que só crescem, que só crescem, que só aumentam, e a partir do mesmo, eu sou visitado por manifestações novas, aonde o mesmo continua a ser o enunciado original da vontade de Deus que eu venho buscando praticar todos os dias da minha vida desde então. Até nos piores momentos ela estava lá em mim. Nunca se ausentou de mim.
até quando me esbofeteou, me feriu e me machucou por amor para o meu bem. Nunca me deixou, nem me deixará, nem me abandonará. Está aqui em mim, mas não para de se dilatar, de crescer, fica mais profunda, fica mais elevada, fica mais alcançante, fica mais estendida. Se projeta para o futuro, de modo que eu digo à minha mulher com regularidade, meu amor, a sensação que eu tenho é que eu já habito o futuro e que eu venho do futuro falar para esse presente. Assim como eu tenho convicção cada dia maior, que é como se eu tivesse feito parte da Operação Cavalo de Troia e viajado para o passado se torna íntimo de mim a cada dia mais. Eu sou um ser do passado, do presente e do futuro. Quanto mais eu mergulho na multidimensionalidade da revelação, mais ele se manifesta. Se manifesta me dizendo o que foi, se manifesta me dizendo o que é, se manifesta me mostrando, me introduzindo, me deixando viver no que será, para que eu aprenda o que ainda não é e traga consciência dessa manifestação para os que aqui estão. Essa é a promessa se cumprindo. A vontade de Deus, portanto, não é empedrada. Não é empedrada. Ela não é como essa pedra que, se cortar para uma das câmeras, que eu não sei qual seja, essa aqui, está aqui na minha mão. Eu só não vou pegar porque ela é pesada, ela é um concentrado de muitos tipos de pedras e de minérios pesadíssimos. Parece tipo um meteoro que caiu com um peso extraordinariamente diferente dos volumes terráqueos. E é linda e brilhosa, você está vendo como ela é? Natural, não é artificial. Mas o que eu sinto é isso. Todos os dias, que tem uma nova densidade, que tem algo que ganha uma concreção profunda, porque a vontade de Deus não é, todavia, um empedramento pesado. Jesus disse a Nicodemos, é como o vento, tu não sabes de onde vem nem para onde vai, mas aquele que me ama será amado por meu Pai e eu me manifestarei a ele. Então existem coisas novas. Sempre me lembra, quando eu falo de uma coisa que é nova, de um amigo querido que já me ajudou muito no passado, muito mesmo. E um dia, ele é médico e ajudou muito uma pessoa da minha família, uma das minhas figuras parentais que precisou de ajuda médica intensíssima. E eu fui para lá e convivi com essa pessoa que eu não conhecia cerca de 2 meses. E quando acabou aquele tempo, ele já tinha se tornado muito amigo meu e ele tinha visto muitos milagres acontecerem pela minha comunhão com Deus em favor daquele membro da minha família que estava à morte. E em relação a quem Deus me deu o privilégio de puxá-lo, trazê-lo da morte depois que os médicos tinham desistido e já tinham declarado o óbito dele, e eu cheguei lá e o tirei da morte 13 vezes no espaço de 2 meses. Falava ele com autoridade, olhando para dentro do espírito dele, ele abria os olhos e vinha. Foi meu pai. E aí me dizia, meu filho, até o dia que ele disse, não me chama mais, porque eu já estou indo e tu me chamas e eu volto. Da próxima vez, deixa eu ir, meu filhinho, deixa eu ir, meu amor. E eu falei, eu te prometo, paizinho, que da próxima vez eu não te chamo. Eu vou deixar você ir, foi o que eu fiz. Quando nós chegamos ao dia 14 de setembro daquele ano de 2007, quando ele partiu para o Senhor.
todos os médicos intensivistas dizendo: chama ele, pastor, chama ele, pastor. Eu disse: não, hoje não. Eu prometi que agora é a vez dele ir, eu não vou mais chamar. Mas, pois bem, eu fiquei tão amigo desse indivíduo que foi quem liderou essa junta, esse grupo todo, que um dia, conversando com ele na casa dele, num jantar, eu, a Adriana, ele, a esposa, com quem ele já não está mais casado, são todos dois gente muito boa, mas que se separaram por razões de natureza óbvia. Até essa declaração que eu vou fazer explica um pouco isso. Porque naquele dia antes do jantar, eu e ele conversando, não sei por que o assunto sexual apareceu, por alguma razão, puxada por ele. Ele é um rapaz jovem, naquele tempo ainda muito mais jovem, casado com uma mulher muito linda, parecia uma índia, Apache, bonita, esguia, linda. Um espécime humano feminino encantador. E eu falei a ele: sua esposa é lindíssima, a Adriana também. Falou: que coisa mais linda tua mulher, coisa mais linda. Aí conversa vai, conversa vem, as duas saíram para pegar os pratos na cozinha, para ajudarem a botar a mesa, e ele estava ansioso por algumas conversas. E aí, no meio disso, ele falou: escuta, sobre sexo, você tem prazer ainda em sexo com a sua mulher? Eu falei: claro. E é com ela mesmo que eu tenho prazer, porque eu não tenho sexo com mais ninguém. Eu só tenho sexo com a minha mulher. Agora, com ela eu não tenho só sexo. Eu tenho uma relação espiritual, psíquica, emocional, física, onde o sexo é parte do processo da factualização físico, psíquico, orgânico. Mas é um compounder, com um monte de complexidades em conjunção que fazem o momento da relação sexual ser glorioso. Aí ele falou: eu ando muito desapontado com o sexo porque só muda de posição, né? Aí tem dias que é numa posição, tem outros dias que é noutra. A gente muda 2, 3 posições num determinado dia, mas continua tudo igual. O meu corpo é o meu corpo, o corpo dela é o corpo dela. Eu digo: é porque você está só mecanicamente fazendo sexo. Mecanicamente eu não preciso mais de sexo. Eu tenho tido sexo desde 5 anos de idade, quando eu fui inaugurado por uma pessoa de 15. E nunca mais parei. Eu sou um cara que não tive intervalos sexuais na minha vida. Sexo esteve presente durante todos os dias da minha vida, exceto durante 1 ano e meio depois da minha conversão, em que eu fiquei sem fazer sexo com a pessoa com quem eu vinha casar, por uma questão de consciência nova em Cristo. Eu queria renovar tudo para que até a nossa experiência sexual acontecesse de maneira renovada depois do nosso casamento. Porque a gente já se conhecia sexualmente desde antes. Agora, quando eu faço amor com a minha mulher, é muito mais do que sexo. Eu tenho uma relação que não precisa nem de sexo. Porque vai chegar um tempo na minha vida e na vida dela em que ela vai perder a libido dela, eu vou perder a minha, com a idade, com o tempo, e eu espero viver para ter a bem-aventurança, inclusive, de viver sem a libido da juventude e da minha presença, porque eu fui um cara meio touro nessa coisa assim. Mas eu sei que tem uma outra dimensão de vida sem libido que é igualmente feliz. E que não depende necessariamente de sexo todo dia, como é o normal entre mim e ela. E foi o normal em boa parte da minha vida. Mas não é o essencial. O essencial é o vínculo. Nas palavras de Jesus, é saber que você é amado por ela e ela te ama.
e que vocês se manifestam um ao outro cada vez mais e se conhecem cada vez mais. É isso que cria esse vínculo, aonde o sexo, enquanto você está no tempo da experiência, faz parte. Durante a longevidade saudável do seu corpo. Agora, eu sou o tipo do cara, falei para ele, que no dia em que o meu corpo não estiver mais produzindo naturalmente essas coisas, eu não vou tomar injeções de hormônio, nem nada disso, eu não preciso. E eu não sofro desse mal. Eu não tenho nenhum medo disso. Sou completamente resolvido com relação a isso. E estou casado com uma mulher que tem a mesma consciência. Então, para você, sexo é posição? Meu filho, eu já fiz o Kama Sutra todo e já fiz mais do que o Kama Sutra com gente que eu não amei. Com gente que eu não amei. Que eu só desejei. Que eu só tive tesão. Agora, amor, relacionalidade, não dependem de posições, de trocas, de introduções de objetos, nem de sex shop, nem de nada disso. Isso aí é para quem está precisando de aparatos, de adereços, de brincadeiras, de brinquedos, de fetiches. No meu caso, a largueza, a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do que existe entre nós completa tudo. E nos satisfaz em absolutamente tudo. E ele ficou me olhando. Depois de algum tempo eu vim a saber que eles se separaram, porque eu saí dali com aquela certeza de que eles estavam presos no Arapuca e que não iriam passar daquelas dimensões. A última notícia que eu tive dele é que ele casou de novo com uma pessoa por quem ele se apaixonou, que está apaixonada por ele, e aí o amor traz novas manifestações. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Isso cabe em todas as relações de amor da vida. E em relação à vontade de Deus, que é o que nós estamos falando aqui, ela não é, como eu disse, uma dimensão pesada, petrificada, por mais aparentemente bela que seja. Ela é como o vento, ela está o tempo todo em bulício, em movimento, em crescência, em desenvolvimento, em upgrades, em saltos multiquânticos no ser da gente. Esse universo da relação com Deus não é segundo a definição newtoniana do macrocosmos fixo. Ele é muito mais metaforicamente parecido com a dimensão da mecânica quântica, do mundo, do microperceptível, do que não está nem ao alcance dos olhos, das partículas subatômicas, onde nada é fixo, tudo está em movimento, e o mero olhar já transforma, altera, e cria enlaces que o tempo e o espaço não separam. Não separam. Portanto, a metáfora quântica se aplica muito melhor ao que o amor produz na gente. E é aquilo que a vontade de Deus, segundo o Evangelho, na prática dele em Jesus, produz na gente saltos impensáveis e enlaces inseparáveis. Isso eu quis dizer como introdução, não porque eu tenha pensado ou elaborado para falar isso, mas foi andando para cá que eu falei, eu vou começar falando disso. Mas eu quero concluir o dia de hoje, não só falando dessa dimensão, desse dilatamento crescente, da vontade de Deus aumentando na gente, e para que cresça e aumente, tem que ser fruto de amor. Não é possível, de fato, praticar a vontade de Deus sem amor por Jesus. Sem amor por Jesus, você transforma o Sermão do Monte numa coisa pior do que a lei de Moisés.
Você fica um legalista das meticulosidades. Você se torna um ser neurótico. Ih, meu Deus, eu não adulterei, mas eu olhei para aquela mulher com um olhar impuro. Jesus, 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 Jesus. Como tem um monte de gente que sinceramente quer ser do Evangelho, mas não ama Cristo Jesus. Não recebeu aquela patada de amor de Cristo. Pá! Não foi rasgado, lacerado pelo amor de Deus. Não se internurou apaixonadamente, entranhadamente, enraizadamente por Cristo Jesus no Evangelho. Então sobra só algo que é muito mais difícil do que a lei de Moisés. A lei de Moisés, comparada com o Sermão do Monte, é uma brincadeira. Porque ela pode ser observada nas exterioridades, na maioria dos casos. E o cara que pratica as exterioridades fica com aquela ufania de dizer, não, eu estou cumprindo a lei. Ele só não cumpre o último mandamento, nunca. Que é aquele que diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o marido, a casa, o boi, o carro, qualquer coisa do teu próximo. Aí nisso todo mundo tropeça. E o Velho Testamento, e foi Moisés quem disse, que quem obedece toda a lei, mas tropeça num único dos seus mandamentos, se torna réu do pacote inteiro. Então, pela lei está todo mundo condenado. Pela lei, todos pecaram e todos carecem da glória, da graça de Deus, da cruz de Cristo e do perdão de Deus em Cristo. Por isso, pela lei, ninguém é justificado. Agora, isso que eu estou ensinando a vocês no Evangelho, e aqui, no tempo em que a gente está concentrado de 2 meses ou 3 para cá, só no Sermão do Monte, e aqui específica e topicamente nessa oração do Pai Nosso, se você for tentar viver isso sem amor, você vai ficar neurótico, paranoico, dodóizão, perturbado, porque o Evangelho só serve para ser resultado e fruto de amor. É quando eu me enamoro de Deus em Cristo. Quando eu me apaixono por Jesus. Quando eu quero absorvê-lo e ser absorvido por Ele. Quando a vontade de segui-lo e de praticá-lo e de observá-lo é algo tão apaixonante ou infinitamente mais apaixonante do que a maior de todas as manifestações de amor apaixonado por quem quer que seja. Quando a gente não consegue despregar os olhos do objeto do amor. Só que aqui é numa dimensão indizivelmente sublime. E os meus olhos estão fitos nele, eu estava dizendo. Ontem à noite eu estava lá assistindo o meu amigo Paul McCartney, que faz parte da minha vida todo dia há tantos anos, desde que eu tinha 12, 13 anos de idade. Desde que eles iniciaram lá em Liverpool. E que eu ouvi o primeiro som deles, eles entraram em mim e eu neles. Como aconteceu com muita gente. Ontem estava cheio de gente de cabeça branca, como eu, o cinza como a minha, lá no estádio entupido do Mané Garrincha. E parecia um culto, gente com a mão levantada, louvando. E eu muitas vezes chorei com a minha mulher, com a minha filha Juliana, que cresceu cantando, aprendendo as músicas. E o Hey Jude, que ele fez para o Julian, filho do Lennon, a minha filha Juliana, Ju, e a música virou dela, para ela. Eu contei a história toda da música para ela quando ela era criancinha. E ontem, quando tocou Hey Jude, nós dois nos abraçamos num choro de vida inteira. Eu agradecendo a Deus pela vida dela e ela pela minha. E eu disse aleluia um monte de vezes. Por quê?
Porque quando você vive de amor e em amor no Evangelho, não tem barreiras, não tem fossos, não tem separação, não tem nada estanque. Você sofre por amor vendo chacinas, massacres, genocídios, guerras e idiotices humanas. É o amor que te leva ao choro, à angústia, à dor. Por causa da vontade de Deus que você sabe qual é. E a transgressão em nome de olho por olho, dente por dente, em nome da Bíblia, em nome de juízos, em nome de Deus, em nome de tudo, contra Deus em favor do diabo e contra o ser humano. Então, por amor a Cristo, eu choro e sofro por causa da vontade de Deus que me habita. Mas também, no show do Paul McCartney, eu digo aleluia, dou glória a Deus, me enterneço. Cada letra me conta uma outra história. Ontem eu fiquei lamentando que eu não ouvi The Long and Winding Road, com que eu me identifico na viagem toda da vontade de Deus, no labirinto da existência, me levando até a porta. Always brings me to your door. Toda vez me leva e me põe diante dessa porta eterna. Para mim isso é pura devocional. Ou The Fool on the Hill, que ele não cantou ontem lá, mas que é uma música existencial para mim. Porque para muitos eu sou considerado um louco da montanha, o bobo da montanha, que fica pregando utopias não praticáveis. Porque só dá para praticar isso, e Jesus disse que não seria diferente. Só dá para praticar o Evangelho de Cristo se for com amor, por amor e para o amor. Se não, cara, desista. Se você não amar a Cristo, se o amor de Jesus não invadir você, se Jesus não se transformar na maior sedução da sua existência, se a sua paixão e o seu vínculo com Ele não for o que esteja acima de todas as paixões, amores e vínculos, você não vai conseguir viver a vontade de Deus com alegria e ela jamais será um fruto natural na sua vida. Agora, se você crescer em amor, naturalmente você pratica o Evangelho. O amor carrega o Evangelho nas entranhas da sua prática. O amor carrega o Evangelho nas entranhas da sua prática. Eu estou falando desse amor sublime, ágape. Tanto quanto falo do amor filéu, fraterno, sincero, carrega as entranhas do Evangelho na sua prática. O Evangelho só pode ser praticado por amor e em amor. E sem amor ele vira letra morta, vira matéria acadêmica, vira catequese, vira tema de discussão, vira exumação do grego, da língua original, ou da tentativa de entender como teria sido Jesus falando todas essas coisas em aramaico, mas não passa da língua, que Paulo diz que mata. Se você busca conhecer a Deus nas línguas originais, você vai ser sepultado por uma montanha de letrinhas. Porque o Evangelho só dá para ser conhecido, só dá para ser penetrado, só dá para ser entranhado, e só nos entranha e nos emprenha quando ele é amor puro em nós. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. E eu vou crescer nele, aumentar nele. Essa é a primeira dimensão. Agora, isto gera uma segunda coisa, que é aquela com a qual eu quero concluir no dia de hoje.
e concluir esse tempo aqui, porque a gente vai adiante. Isso gera uma certeza de que a utopia é possível. É como a música Imagine, do John Lennon. Aqui, o cara que ouve aquilo diz, besterol. Isso aí, meu Deus. Nunca vai acontecer para nós na Terra. Não vai acontecer para você, que é um troglodita, grosso, estúpido, tosco, que é um ente da idade da pedra. Um Neandertal era mais sofisticado do que você é, porque você é ruim demais, cara. E todo mundo que vem com essa conversa para mim, ridicularizando os desafios utópicos, eu já sei de que natureza eles são. Já sei o teto deles qual é, sei que eles não vão passar daquilo, sei que eles nasceram para distopia, para serem os alimentadores das realidades distópicas. Mas eu fui posto nesse mundo para buscar utopias, para dizer aqui, no que a gente alcançou, é só para hoje, mas existe muito mais para alcançar. Como Paulo diz, a gente não deve abrir mão daquilo que a gente já alcançou, mas não deve ficar agarrado ao que já alcançou. O que passou, a gente deixa passar. O que a gente alcançou, a gente não desperdiça, não despreza e não abre mão, porque já é onde a gente chegou. Mas não é o nosso teto, não é o nosso limite, porque a gente está falando do conhecimento de Deus, da vontade de Deus e da prática da vontade de Deus no Evangelho, na nossa vida, o que não tem limites, o que se renova todos os dias, como Jesus prometeu que seria em nós como um esguicho eterno de uma fonte que brota, se renova para a vida eterna todo dia, todo dia, todo dia. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância e se renova todo dia. Faz parte do espírito da consciência da vontade de Deus. Como Paulo diz em Romanos 12. A gente entrega o corpo em amor, por causa do amor, das misericórdias de Deus, do enternuramento de Deus na gente, a gente se entrega por amor, se abandona por amor. Isso se dilata em nós. E é integral, é mente, é alma, é sentimento, é emoção, é pensamento, é espírito, é verdade, é prática que gera atitude, comportamento e caráter, e que pavimenta o caminho natural da prática e da vida do Evangelho diante dos nossos pés, mas não tem fim, não tem um limite. E aí a gente está sempre estimulado a olhar para as coisas que diante de nós estão, a prosseguirmos dia a dia para uma nova transformação. Como eu estava falando de Paulo em Romanos 12, primeiro a gente entrega o corpo, a vida, a integridade, a integralidade do ser como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto cotidiano, racional, dioturno, ininterrupto, é a nossa mente em Cristo e a mente de Cristo em nós, é isso que gera, que produz. E aí ele diz, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é uma coisa que vai mudando todo dia. Um cara que você encontra 20 anos depois, ele está na mesma, ele ficou empedrado. Ou ele vem com a mesma conversa, as mesmas doutrinas, os mesmos assuntos. Não houve mudança nenhuma. Em nome de Cristo, ele virou pedra, estátua de sal, mulher de Ló. Mas não vai a lugar nenhum, nem ficou em Sodoma e nem entrou num lugar de descanso. Que é o que acontece com a grande maioria das pessoas, infelizmente. Mas o nosso chamado é para esse processo de renovação. E a renovação pressupõe a busca da dimensão utópica. Eu não sou
Cristo Jesus ainda, mas eu vivo para me tornar. Eu não sou Cristo Jesus ainda, mas eu vivo para me tornar semelhante a Ele. Esse é o chamado do Evangelho, se você não entendeu até hoje. Não é para você frequentar a igreja, dar dízimo, levantar a mãozinha, cantar música, dar adeus para o telhado da igreja. Não, é para você virar Jesus, é para você virar um Cristo na terra, até o dia em que você será completamente absorvido pela glória de Deus e você será co-herdeiro absoluto das práticas eternas da herança de Deus em Cristo Jesus, que se torna minha e sua e de quem quiser e de quem vier. Agora, enquanto isso, eu estou melhor hoje do que eu estive ontem, estarei melhor amanhã do que estou hoje. Eu estou crescendo todo dia e não admito retrocessos para mim. Eu quero andar adiante. Para vocês isso pode parecer utopia, para mim é a alegria do meu ser. É crescer todo dia. É por isso que aqui o nosso Novo Testamento, na conjunção de textos que nós temos, começando no Evangelho de Mateus e terminando no Apocalipse, que é onde eu concentro a aprendizagem da minha vida nos 4 evangelhos, a partir dos quais eu leio Paulo, leio Pedro, leio Judas, leio João, leio Apocalipse, leio tudo a partir de Jesus. Não só leio para trás o velho, mas leio até o que vem depois de Jesus, a partir de Jesus. Porque Paulo estava em processo, Pedro estava em processo, todos estavam em processo. Todos estavam crescendo, todos cresceram. Mas é fácil ver o crescimento de Paulo. Uma coisa é Paulo logo depois de convertido, outra coisa é Paulo escrevendo em 2 a Timóteo, sem ninguém traído por todo mundo, mas dizendo: a coroa da vida me foi dada. E eu estou firme aqui, não tem volta nem retrocesso. Na solidão de um presídio gelado, antes de ser executado. Crescendo. Como eu vejo João, sobre quem eu falei ontem, que começou a vida como um Bonerges, brigão, cheio de ambições. Como é que ele termina? Na primeira epístola dele você vê. É amor, quem ama conhece a Deus, é de Deus, é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Simplifica tudo e diz: olha, quem ama é de Deus, saiba disso ou não. O amor de Deus carrega intrinsecamente o Evangelho, de modo que qualquer um que ame já carrega o Evangelho no próprio sentido da prática do amor. Agora, demorou anos para ele chegar lá. E ainda havia muito mais coisa para crescer. Como para cada um de nós, assim também é. Mas é esse João que começou Bonerges e ambicioso, em vários aspectos, com o irmão dele, Tiago, que foi inclusive morto precocemente, decapitado pelo rei Herodes Agripa, conforme a narrativa de Atos no capítulo 12. Esse João é desterrado na ilha de Patmos e fica lá sozinho, como prisioneiro político, assim considerado porque declarava que Jesus Cristo era o único Senhor, era o Kyrios. E aí era um agravo para o imperador, e os judaizantes fizeram tanta pressão, e todo mundo, tanta pressão, que ele acabou sendo levado, já na época de um imperador complexo, e exilado na ilha de Patmos, onde morreu. Mas as últimas construções espirituais que brotaram na mente desse homem, no João de Patmos, no João do Apocalipse, como alguns preferem chamar, e eu não vou nem explicar as razões de por que preferem assim chamar, para mim é bobagem e indiferença. Esse João de Patmos conclui a revelação recebida
antes de levar tudo para a extinção, de pegar todo o mal que a gente conhece e o mal que a gente desconhece ainda, graças a Deus, e colocar tudo no lugar de extinção e de finalização absoluta, que é o lago de fogo, pura expressão da misericórdia de Deus para a continuidade da vida, universal e transuniversal. A penúltima declaração dele, para descrever o processo humano e a prática realizada e coletivizada da vontade de Deus e socializada da vontade de Deus, é a Nova Jerusalém, que desce dos céus ataviada como noiva para o seu esposo. É ali que a gente tem a consumação do Pai Nosso. Vocês me ouviram falar vários dias aqui sobre o Pai Nosso. E o nosso Pai. E como o Pai, que é nosso, é Deus, Pai, e é Pai, Deus, e é de todos nós. Portanto, é nosso. E o Apocalipse termina como essa oração começa. Ela termina com a comunidade Pai Nosso, que a gente chama de Nova Jerusalém, o que João chamou no Apocalipse, mas ela é a comunidade do Pai Nosso. É a comunidade da cura para todos. É a sociedade ressurreta glorificada. E porque o Pai é de todos, está em todos e habita em todos, portanto é nosso, a utopia da Nova Jerusalém tem portas abertas para todos os lados, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Sem acepção étnica, ou de língua, ou de cultura, ou de qualquer que seja a natureza inventável. Está aberta para todos, como Jesus disse em Lucas 13, que naquele dia viriam muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomariam lugares à mesa, no reino de Deus, com os patriarcas conhecidos ali de imediato dos circunstantes que o estavam ouvindo, judeus e não judeus, mas sabiam acerca de Abraão, de Isaac, Jacó e de outros. Ele usa essa linguagem comum para os judeus do seio de Abraão, da comunhão na mesa de Abraão, para dizer, olha, vocês, religiosos, legalistas perversos, odientos e odiosos, ficarão de fora, batendo na porta sem entrar. Agora, eu garanto a vocês que gente que vocês chamam de gentios, pagãos distantes, virão do norte, do sul, do leste e do oeste e tomarão lugar a essa mesa na qual vocês não têm assento. Porque vocês não deram de comer, não deram de beber, não acolheram, não amaram, não incluíram, não visitaram, não abraçaram. Vocês fizeram foi distinção, vocês segregaram, vocês odiaram, vocês cavaram fossos, abismos, ao invés de construir pontes. Vocês são a antítese de todo o amor do meu Pai e de toda a prática do Evangelho. Então vocês não têm lugar o Evangelho, vocês odeiam o Evangelho. Vocês odeiam tanto o Evangelho que foram eles próprios que vieram a matar o Evangelho, quando mataram Jesus. E são os mesmos que estão vivos hoje, querendo cultuar a Moisés, as leis de Moisés, e abominam o Evangelho. E eu só prego o Evangelho e eles têm ódio de mim. E eu só faço o Evangelho ficar cada dia mais estendido para quem quiser e para quem vier, e eles têm ódio disso. Porque eles queriam uma Jerusalém sem portas. Eles querem, de fato, é um gueto, porque eles vivem num gueto. Queriam que a Nova Jerusalém fosse um gueto de pseudo-eleitos, supremacistas, horrorosos, demoníacos. Mas como
Essa nova Jerusalém é a expressão social, coletiva do Pai Nosso, que estás nos céus e que desce dos céus e se assenta entre os homens, com portas abertas para todas as línguas, povos, etnias e nações, porque o Pai é nosso. E vem gente e entra, e lá está o rio da vida. Ninguém nunca mais terá sede. É a promessa. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá nem morte, nem maldição. Já não haverá perversidade, nem perversão. Já não haverá nada disso que caracteriza esse inferno circunstancial do nosso planeta, cada dia mais infernalizado pelas nossas práticas. E que tem a árvore da vida no centro, onde não há nenhum santuário, não há nenhuma religião, não há nenhum culto a não ser uma adoração à luz do Cordeiro, que também não está presente de maneira física, sentado em nenhum trono físico e pontuável. Não. João diz, não tem telhado, não tem abóbada, aberta para todos os lados, para todos os povos. A árvore da vida dá fruto todos os meses e até as suas folhas servem para curar os povos. É uma cura absolutamente vegetal que sara. No Gênesis começa com uma desconstrução da consciência a partir de uma ingestão vegetal. E o Apocalipse termina com dando acesso agora à árvore da vida, dizendo que até as folhas da árvore da vida servem para essa reconstrução da plenitude humana, da cura e da saúde humana, sem esquecer que a palavra salvação no Novo Testamento é equivalente à saúde, à cura, a se tornar saudável, aberta para todo mundo, porque essa é a cidade do Pai Nosso, onde não há santuário, nem culto, nem credo, nem doutrina, nem nada disso. Isso é tudo palhaçada diabólica para nos distrair do amor e da prática simples do Evangelho. Quem não quer o Evangelho, abraça uma doutrina. Quem não quer o Evangelho, compra um compêndio de teologia e o decora. Quem não quer o Evangelho arranja razões de separação em nome de Deus, ou da eleição, ou do que quer que se queira inventar como pretexto. Agora, quem ama o Evangelho não se distrai com nada disso. Já começa a viver a utopia no presente. Eu quero todo dia, e eu habito todo dia a espiritualidade da Nova Jerusalém, dessa cidade do Pai Nosso, que é a Nova Jerusalém. Todo dia eu busco viver a cidadania dessa nova sociedade ressurreta, glorificada. Bebendo da água da vida, comendo das folhas que curam, tomando posse de frutos de vida todo o tempo, renovando o meu ser nessa consciência, vendo irmãos aonde ninguém vê irmão, cultuando a Deus, como diz o Apocalipse, que os povos da terra virão de todos os cantos, trazendo a sua cultura, trazendo as suas canções, trazendo as suas produções, para adorarem ao Cordeiro com a produção das melhores construções da sua imaginação cultural, espiritual, psíquica, trazendo a ele, não para um templo dos judeus, que não está lá, graças a Deus, nem um templo de cristãos, nem uma catedral, nem uma basílica, nem uma mesquita, nenhum pagode, nada. Não tem esse lugar, é em espírito e em verdade. Não é lugarizável a adoração a Deus, é em espírito e em verdade. Por isso,
Jesus já disse que era assim, que vem a hora e já chegou, lhe disse a mulher de Samaria em João 4, por que eu vou reeditar o que está morto? A menos que eu queira ser parte de um culto de zumbis. Mas eu quero viver o que Jesus disse que já é. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu já posso viver essa utopia hoje, eu a vivo hoje, em qualquer lugar eu estou em estado de adoração feliz. Olhando na direção dessa luz, fazendo parte dessa sociedade de amor, aonde não importa quantos façam adesão, eu fiz. Se outros quiserem fazer, aleluia, façam, serão bem-aventurados de Deus. Mas se ninguém quiser fazer, eu já fiz para mim. Não preciso da anuência, nem da minha mulher, nem dos meus filhos, nem dos meus netos, nem dos meus amigos, nem dos melhores deles. Alguns compreenderam mais, outros compreenderam ainda menos, outros nem entenderam ainda, mas e daí? Eu estou vivendo o que eu já alcancei, estou buscando estender a mão para aquilo que eu já sei que preciso alcançar, porque eu sei que já sou, embora ainda não completei o atingimento absoluto, mas é nessa direção que eu vou caminhando, como Paulo disse aos Filipenses, não que nós ou que eu me julgue perfeito, porque eu não sou. Não alcancei a perfeição, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para a utopia, que só é utopia para os seres ferozes, distópicos. Só é utopia para quem não quer projetar como luz de Deus no mundo o que deve ser, o que tem que ser, porque o que tem que ser será naquele dia. Como eu sei que será, eu vou antecipando tudo que eu posso. Porque, como disse Paulo, eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estou. Já sou parte do eterno. Já sou inarrebatável em relação ao meu lugar absoluto e glorificado em Cristo Jesus. Agora, sem essa dimensão, ninguém vive o Evangelho. Ninguém. Você pode ser um cara legal, bonitinho, comportado, um bom cidadão, pode até estudar bastante teologia, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o quê, mas sem amor, nada disso te aproveitará. Você pode ser o sujeito mais entregue possível, até, de certa forma, com capacidades altruísticas do ponto de vista social, ou demonstrativamente social, de pegar todos os seus bens e dar aos pobres. Como Paulo disse em 1 Coríntios 13, mas sem amor, nada disso te aproveitará, nada disso te aproveitará, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Nada. Você pode ter uma coragem, aquela macheza de mártir. Sou homem, meu pai criou um homem, minha mãe também, eu aguento o tranco, sou capaz de enfrentar, de dar o meu corpo para ser queimado, como demonstração da minha ortodoxia de fé. Paulo diz, olha, bobagem, porque sem amor, se você não tocar o pobre, o fraco, o angustiado, o aflito, o vazio, o que dizem que é perdido, os que fazem parte de distopias contemporâneas, se você se afastar deles, virar o rosto contra eles, nada disso te aproveitará, não terá valido a pena. Você pode ser o rei das declarações de fé, veemente. Paulo diz, e daí? Se você não tiver amor, meu filho, isso é apenas um condicionamento mental vestido de arrogância para consumo social, que você chama de fé.
Mas para Deus é um vazio absoluto. Ou toda a ciência, ou toda a profecia, ou todo conhecimento, ou qualquer outras coisas que a gente chame de boas, só se tornam realmente boas quando vividas e praticadas com amor. Porque sem amor, Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, que sem amor, o conhecimento só incha a gente. Paulo diz, porque se alguém sabe, precisa aprender como convém saber. Porque o saber sem amor ensoberbece. É o conhecimento e o saber com amor que edifica, quebranta e enleva. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu chame a utopia da Nova Jerusalém para dentro da minha vida, todo dia. Mesmo que os seres distópicos olhem para você e te otarizem, dizendo, olha aquele otário, aquele idiota, está pensando o quê? Não tem senso de realidade. Eu olho com muita misericórdia, compaixão, e digo, Senhor, abre o entendimento dele, para ele entender. Para ele pelo menos imaginar, porque ele está muito abaixo do John Lennon, que pelo menos teve a coragem de imaginar um mundo sem guerra, sem ódio, sem ninguém sendo mandado para o inferno, sem ninguém sofrendo da arrogância do céu, sem ninguém isso, sem ninguém aquilo, sem ninguém tendo tudo, enquanto bilhões não têm nada. Eu prefiro a minha irmandade com John Lennon do que contigo. Estás aí dando dízimo, oferta, culto, isso e aquilo, decorando doutrina sem amor, sem sonho, sem projeção, sem desejo, sem querer nada de melhor, satisfeito com a porcaria da lama onde você se refastela de babugens existenciais. A vontade de Deus só é passível e possível de ser vivida e praticada em amor. E amor não é um romance, é uma escolha, é uma decisão. Tem horas que ele vem acompanhado, como no meu coração, eu só posso falar de mim, porque eu sou o laboratório de tudo que eu estou dizendo a vocês, eu sou o laboratório existencial de tudo que eu declaro no Evangelho. Tem que passar por mim, tem que me boa-novizar, tem que fazer bem a minha existência e tem que criar em mim o que eu estou propondo a você. Senão, eu estou mentindo e de nada me aproveitará. De nada me aproveitará. Então, repetindo, sem amor, a vontade de Deus é inexequível, de maneira agradável a Deus, como um culto racional, como Paulo, e eu repito pela terceira vez no dia de hoje, propôs, em que a gente se entregue por inteiro, para que a gente prove a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. E ela vaze, transpire e vibre de nós para outros, que sejam igualmente alcançados pela mesma qualidade de expectação que os seres distópicos do planeta chamam de utopia e que eu chamo de prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para mim, para você e para quem quiser e para quem vier. Senhor Jesus, eu tenho falado esses dias sobre a Tua vontade da maneira mais simples, clara, objetiva, despretensiosa, despedagogizada, sem itens nenhum, só um derrame do ser, da compreensão do Teu amor e do que Ele produz em nós, e da Tua crescente manifestação a nós, porque o Pai nos ama quando a gente ama o Filho.
E quando a gente busca viver o que o Filho ensinou como caminho de vida, como boa nova para ser e existir, por favor, permite que aqueles que me viram, ouviram e os que virão a ver, que ninguém se feche, que ninguém se bloqueie, ao contrário, coloca no coração de todo mundo uma vontade incontrolável de absorver, de comer e beber a tua vontade, para que experimentem a plenitude do teu ser. Porque aquele que me ama, meu Pai o amará. E eu me manifestarei a ele. Cada vez mais. Como Jesus disse, eu tenho muito a vos dizer e vos ensinar ainda. Vocês precisam ficar preparados para receber. O que eu estou tentando fazer aqui é preparar você para receber mais. E eu espero que você deseje.